Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa e todos que nos prestigiam até o momento. Venho a esta casa hoje para trazer um presente para todos nós. Um presente que, no final de semana, chegou até minhas mãos e eu não posso, como médico e como parlamentar deste município, deixar de compartilhar com todos vocês. Primeiro mestre em pneumologia e primeiro livre docente em cardiologia da URGS. Pós-doutorado nas universidades de Edimburgo, Londres e Califórnia. Um dos fundadores do Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Nesse momento, chefe do Serviço de Hemodinâmica do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Estou aqui falando do nosso colega, meu colega e amigo Carlos Antônio Gotchá, que aos 81 anos, hoje, conversando comigo pelo telefone, eu perguntei: doutor, o senhor não tem medo de ir trabalhar? Ele me disse: tenho medo de ficar confinado em casa sem a dignidade e a felicidade do meu trabalho. Eu vou aqui usar a tribuna para transcrever um texto que recebi do colega Carlos Antônio Gotchá. A atual pandemia do coronavírus, em parte, é real, mas em grande parte foi construída pela sua maior propagadora, a mídia totalitária que não admite o contraditório. Aliás, os maiores crimes da humanidade têm sido cometidos por não considerar que o outro existe. Sócrates teve que beber cicuta para criticar os falsos deuses atenienses. Cristo foi crucificado por pregar tolerância e amor. São Tomás de Aquino foi considerado herético por tentar conciliar fé e razão. Tiradentes foi enforcado porque quis independizar o Brasil. E Hitler foi eleito Homem do Ano em 1938, ocupando a capa da revista Time. Esses exemplos, num oceano de outros semelhantes, apoiaram-se praticamente na unanimidade da inconsciência coletiva na respectiva época. Toda unanimidade é burra. É o que está acontecendo com a dita pandemia do coronavírus. Existe uma verdade única: quem a contesta é criminoso, insensível, desconsidera a vida. Só há o caminho do isolamento social total e absoluto. Ninguém pode sair de casa, todos têm de usar máscara, fora disso não existe outra realidade. Quem pensa em alternativas despreza a vida dos contaminados. Também não se pode lembrar que a maioria dos infectados é assintomática, que poucos desenvolvem sintomas, apenas uma minoria do grupo de risco requer tratamento intensivo e vai a óbito. Entretanto, esse grupo é detectável, pode ser monitorado e submetido a tratamento diferenciado. Um paciente com 90 anos, um cardiopata, diabético, obeso, enfisемatoso, canceroso, fumante, morre de qualquer comorbidade e também morre de coronavírus. Sim, mas e os jovens? Também morrem, mas muito raro, muito menos do que H1N1, dengue, malária, tuberculose, infarto, suicídio, atropelamento, assalto, assassinato, drogas e mais. A verdade é que esse bombardeio total, constante e suspeito dos meios de comunicação baseia-se em premissas erradas. Não há um grupo controle, não há comparação com outras doenças, não há determinação de comorbidades, só empurram números absolutos em cima de encaustos. Qualquer doença, se focada exclusivamente em números absolutos, surpreenderá pela mortalidade causada. Dados recentes mostram que o número de suicídios é quase 3 vezes maior que o de mortes por coronavírus, que parece ser a única causa mortes existente. A criminosa campanha de terror dos meios de comunicação desnorteia a população e causa maiores desgraças que a causada pelo vírus. Desespero, miséria, depressão, fome, suicídio, todas conhecidas condições alavancadoras de óbitos, mas isso não é quantificado. Veja bem, ninguém nega a importância da pandemia, nem que deva ser energicamente enfrentado com medidas racionais, porém não pela mídia, por políticos ou juízes que nada entendem e não escondem outros interesses, mas parecem ter mais poder que médicos competentes. O que acontece na realidade forma um conjunto de 2 quadros indissociáveis. Número 1, de um lado, a própria doença, com o seu quadro clínico geralmente benigno ou assintomático, ou com gravidade numa minoria, mas mais suscetível. E 2, por outro lado, as consequências malignas decorrentes de inapelável medidas coletivas, quebra de empresas, desemprego, miséria, depressão, neurose, suicídio, desnutrição, abandono.
Estas segundas consequências, se somadas, são muito mais letais e parecem ser esquecidas pelos piedosos defensores da vida. Começando pelo ridículo isolamento social, que confina pessoas em apartamentos mal ventilados e impede de ensolararse nos parques e nas praias, algo muito mais saudável. Ridículo, ridículo, gente. Nós fechar os parques no momento em que a gente tem que fazer com que as pessoas estejam livres, até porque chegou a mim também, uma pesquisa mostra que raro são os casos de contaminação ao ar livre. O vírus não se dissemina ao ar livre, só em locais fechados e com aglomeração. O afastamento de 2 metros, mãos limpas, uso de máscaras, tem muito mais efeito anticontágio. Confinamento só estoca o vírus para ser solto depois e prolongar o problema, enquanto os gestores arranjam tempo para explicar a falência, por peculatos ou desvios de recursos para a saúde. As neuroses de crianças e adultos gerados pela prisão arbitrária, a agressividade desenvolvida pelo não fazer nada, feminicídios, suicídios, assassinatos de vizinhos, desfechos reais, não são quantificados pelos isolacionistas. É fácil noticiar mortes e o valor do confinamento sentado no púlpito televisivo. Doloroso é o que eu ouvi de um ambulante. Doutor, é melhor morrer do tal vírus e de fome? Ou de outro, periférico mais abrangente. Esse discurso de que a vida está em risco não surte efeito na periferia, onde a vida é um risco permanente. O pior é que já foi demonstrado que o índice de infectados é aproximadamente o mesmo com ou sem isolamento social. Países que enfrentaram a pandemia sem histerismo, com relativa abertura, demonstraram resultados positivos. Sim, dizem, na Suécia, teve mais mortes que em alguns outros promotores do confinamento radical. Talvez seja o preço a pagar. Não entendem esses idiotas da objetividade que a atitude sueca abrandou os outros efeitos maléficos colaterais, já citados do isolamento absoluto. Continuam não entendendo que focar só na doença, destruindo a economia, causa muito maior prejuízo em vidas e qualidade de vida, pois economia saudável propicia a vida, e o contrário mata mais que o vírus. O preço da cura parece ser maior do que a própria doença. A destruição da economia por medidas sem contestação, com suas terríveis consequências, constitui verdadeiro crime contra a humanidade e atendem a propósitos hegemônicos, auxiliada por líderes incapazes de enxergar objetivos bem claros. Não se salvam alguns com o sacrifício de todos. Se não intencional, o prejuízo pelo descuido contaminante deve ser cobrado da China. Quem tenta enxergar um pouco o futuro desespera-se. Estamos vendo claro o autoritarismo e controle social por governos inspirados em hegemonia chinesa, que não sabe o que é democracia, transformando pessoas em robôs. Alguns dizem, mas lá na China eles conseguiram controlar, fizeram lockdown. Vai morar lá, que eu tenho certeza que tu vai pedir para voltar para uma democracia que nem o Brasil. Nós não podemos comparar um governo autoritário, um governo de ditadura, em que se o governo disser para te ficar em casa, tu colocar o pé para fora, ou tu é preso ou tu é morto. Onde a estrutura do governo te dá comida em casa, onde a estrutura do governo te dá remédio em casa, onde o lockdown, que é uma ferramenta da medicina que nunca foi usado até então, lá pode funcionar mesmo. Aqui, com a nossa cultura, não funciona. E é isso que eu tenho dito. Nós temos que nos adequar o tratamento à nossa cultura. Na Alemanha, por exemplo, conseguiram lá fechar o país por 3 meses. Isolamento total. Parabéns. 90% do povo alemão tem condições de ficar 3 meses parado. Por quê? Porque tem capital. E o capital nada mais é do que o resultado do trabalho acumulado. Eu e muitos aqui temos também. E quem não tem? E quem trabalha no mês, para no outro mês pagar a sua habitação, seu alimento, seu remédio, suas vestes? E esse aí? Será que nós somos tão egoístas de pensar apenas no nosso umbigo? Não é possível. Direitos consagrados são constantemente violados, como o de ir e vir e o de escolha, que ficam subordinados à licença de qualquer guarda munido de uma autoridade que não pode ter, abordando pessoas, caçando-as nas praias ou até nadando no mar. Uma estupidez sem nenhum sentido, que mata a alegria, o exercício e o lazer. O que estão fazendo? Sugere terrível cenário, não longe de implantar-se e destruir todas as conquistas humanas de direito e de liberdade desde a Revolução Francesa. O que certa e poderosa mídia faz é um ensaio aterrorizante para transformar pessoas em robôs, sem face, sem vontade, sem críticas, autômatos obedientes a decisões estatais, bem ao gosto dos inspiradores asiáticos. Todos os heróis que morreram no passado para termos liberdade estão sendo ressepultados pelos novos psicofantas e suas medidas esdrúxulas e mortais. Outro aspecto a considerar é preciso ter cuidado com a higienização, porque todo extremo é maléfico.
Se pega a moda de esterilizar todos os objetos tocados, de não apertar as mãos, impedir o ar ambiente com filtros e o contato uns com os outros por paredes plásticas, a longo prazo, o sistema imunológico atrofia-se e abre portas para futuras novas pandemias por faltas de anticorpo desenvolvido. Assim, dizimaram-se populações indígenas. Ao chegaram na América os primeiros europeus que assintomáticos trouxeram o vírus da gripe comum. Uma criança que engatinha e leva a mão na boca está desenvolvendo imunidade. Querem roubar até nossa imunidade. Pessoas rígidas, no pleno uso de seus direitos, são discriminadas pelo simples fato de terem 70, 80, 90 anos. De novo, os idiotas da objetividade desconhecem não ser o número de anos, mas o estado biológico que torna a pessoa mais ou menos suscetível ao vírus. O idoso tem direito a viver, divertir-se e fazer escolhas. Afirma com propriedade Rosário Pinto Correia, da Escola Lisboeta de Trabalho e Economia. Os idosos com mais de 70 anos, como são chamados agora, primeiro, não se veem como idosos. Segundo, não são idiotas. Terceiro, em muitos sabem mais que os mais novos. Quarto, querem gozar a vida como todos e, sobretudo, têm, como todos, o direito de escolher. Medicamentos e vacinas eficazes estão próximas a aparecer. Necessita-se repudiar e evitar as consequências do ditatorial controle social. As pessoas aterrorizadas estão próximas a serem anuladas arbitrariamente em vontades ou atitudes. Se a sociedade não exibir o direito de reagir, se o ensaio de totalitarismo midiático e governamental prosperar. Doutor Tiago, você me permite uma partezinha? Sim, eu quero só dizer aqui para todos que este texto, tá, ele apenas serve para repensar à luz de múltiplas evidências e de um cidadão médico de 81 anos que vai trabalhar todos os dias e que tem no seu currículo algo incrível. Não é qualquer cidadão. Ele é pneumologista, ele conhece pulmão, ele trabalha no Instituto de Cardiologia, ele conhece muito bem como funciona a fisiopatologia da doença. Então, é uma forma que a gente tem de mostrar o outro lado. E a gente tem obrigação, nesta casa, que é a casa dos debates, de mostrar que existe também o outro lado.